Olá a todos, saudações a todas as pessoas que nos acompanham aí de casa. Eu sou Gabriel Pomba e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast que é o Pode Viver. Estamos de volta, andamos muito tempo parados, mas graças a Deus e por intermédio dele, pela graça a Deus, estamos aqui para começar mais um episódio especial para todos vocês aí de casa. Os nossos convidados hoje são duas pessoas muito especiais e muito queridas para nós, que têm muito a ver com o tema com que nós vamos tratar hoje. Estão ligados ao ministério, são pastores, fazem parte da obra de Deus. É por intermédio deles que Deus tem agido e tem salvado e melhorado a vida de muita gente. E nós hoje vamos ter uma conversa muito interessante com eles. Vamos falar sobre o amor de Cristo. Nós, quando nos reunimos sempre para falar do amor de Cristo, para falar sempre todas aquelas coisas que Deus tem feito na nossa vida por intermédio de seu Filho. E os nossos convidados, a gente já vai saber quem são, já vamos poder conhecê-los com mais calma, saber a trajetória deles, de onde é que eles vêm, qual é a missão de vida deles, porque é que escolheram servir a Cristo, porque é que escolheram viver a vida que têm vivido até hoje, há muitos anos que vêm fazendo o que fazem, e eles vão ter a oportunidade de explicar para vocês aí de casa em primeira mão tudo aquilo que eles fazem e todas as bênçãos e milagres que Jesus tem operado na vida deles. Eu estou muito curioso para saber mais sobre a história deles, estou muito curioso para saber mais sobre tudo aquilo que Cristo tem feito na vida deles e na vida de outras pessoas por intermédio deles. Os nossos convidados são o pastor Osmar e a pastora Linda. Eles são casados há muitos anos e vivem, prontos, servem essa vida de ministério, são missionários e fazem isso há mais de 40 anos. Pois é muito tempo e eles vão ter a oportunidade de explicar aqui no tempo que nós tivemos sobre esses anos todos que eles vêm a servir o Senhor. Pastor Osmar e pastora Linda, muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. É uma enorme alegria e uma enorme honra tê-los aqui e eu espero que estejam à vontade para partilharem da vossa história, para partilharem da vossa experiência connosco. Sintam-se à vontade para falarem do que quiserem, qualquer história. Nós estamos todos aqui interessados para ouvir tudo aquilo que Deus colocou nos vossos corações para trazerem para nós. Obrigado, Gabriel. É um privilégio, é um prazer estar aqui. Podem, como quiserem, apresentarem-se. Pode ser um, pode ser outro. Sejam à vontade. A casa não é minha, não é tua, a casa é do Senhor. Estamos na casa de Deus. Eu vou deixar minha esposa apresentar, porque eu sou fã número 1 dela. Ela fala muito bem, fala melhor do que eu, prega melhor do que eu. Mas ela pode fazer resumos mais específicos. Vai lá. Que honra. Nós somos missionários aqui em Portugal, já há quase 10 anos, né? Chegamos aqui como missionários com o AGWM, que é uma agência missionária americana, e fomos enviados por eles para servir a nação de Portugal. O nosso principal ministério aqui em Portugal é cuidado de pastores, de líderes feridos, principalmente quando passam por crises, situações. Esse é o nosso trabalho. Normalmente ele é bem sigiloso, claro, e nós não fazemos muita propaganda. Talvez por isso que a gente não tem muito redes sociais por isso. E além disso, nós também servimos as igrejas com conferências para a família. Amamos falar para a família também, para ver famílias estruturadas, saudáveis, né? Então é mais ou menos isso que a gente faz, muito aconselhamento online e servindo igrejas presencial com essas conferências, mas com certeza cuidando de pastores que passam por situações de burnout, de crises familiares, ministeriais. Então isso é o que nós fazemos aqui em Portugal. Nós temos duas mensagens bem fortes no nosso coração, que é a família, como foi falado aqui, e outra é missões. São duas paixões que nós carregamos no nosso coração e a Bíblia diz que da abundância do coração fala a boca. Então nós estamos sempre falando dessas duas coisas, né? Ou é família ou é missões. Isso aí é o core do nosso coração. Pois é, muito interessante. Mas eu também gostaria de saber um bocado, antes de partirmos já para esse lado de exatamente o que os pastores fazem, da missão, da palavra sobre a família, perceber também, pronto, aquilo que são as valências dos pastores, porque eu tive a ler e fui pesquisar, né? Os pastores também têm um currículo assim um bocado grande e é importante falar desse currículo, né? Com orgulho. Nós vamos saber em que é que os pastores são formados. Por exemplo, sei que os pastores são formados em aconselhamento
bíblico para casais, né? Tem doutoramento, mas os pastores podem falar em primeira pessoa sobre as outras coisas aí que os pastores são formados. São tantos anos, a gente nem lembra, né? Está lá atrás. Mas nós temos um preparo acadêmico que sempre foi o desejo do nosso coração de ser usado por Deus para poder comunicar, poder ajudar, né? E o nosso casamento já vinha bem específico. Nós queremos ajudar outros que estão precisando. Então, o buscar do knowledge is power, conhecimento é poder, nós investimos nisso. Você precisa conhecer a palavra de Deus e você precisa ter uma condição de poder alinhar todos esses pensamentos. Então, tiramos o doutorado em teologia e o doutorado em aconselhamento bíblico. Para nós, isso aí abriu as portas em muitas áreas, né? Sim. E é onde nós nos concentramos, é onde nós ficamos, porque o Criador é Deus e foi Ele quem fez, e a Bíblia está dizendo como é que funciona o homem e a mulher, vamos dizer, né? O ser humano. Sim. Então, para mim, essa é a paixão da nossa vida. E já por anos estamos desenvolvendo, fazendo, já fala um pouquinho nós fizemos, porque são muitos anos, Meu né? Deus, não sei onde começar, não é? Bom, podemos começar desde o começo, né? Ele tinha 12 anos quando o Senhor chamou para as missões, né? Sim. Vem de família de muitos pastores e missionários ali no Brasil. Então, aos 12 anos, ele numa campanha, numa conferência de missões, recebeu um chamado para missões. E a vida toda tem sido pensando nisso, em missões, e se preparando, estudando. E com 20 anos já terminando seus estudos na Universidade de Teologia, ali no Brasil, foi consagrada pastor e saiu para o campo missionário. E nós nos conhecemos no campo missionário, que foi ali nos Estados Unidos, no estado de Connecticut. Sim. Nós nos conhecemos e daí eu já tinha um chamado missionário também, mas eu não tinha específico o local para onde eu ia servir como missionária, né? Sim. Mas ele tinha, sim. Ele já tinha, o chamado dele foi para o Japão. Então, na realidade, quando nós nos conhecemos, servindo na mesma igreja ali, em Connecticut, nos Estados Unidos, eu sabia que ele tinha um chamado para o Japão. E eu abracei o chamado dele. Se esse é o lugar onde Deus vai te chamar e Deus nos está colocando juntos como marido e mulher, também é o meu chamado. E juntos começamos a servir ao Senhor já ali. Depois de 15 anos é que realmente saímos para o Japão. E é ali, lógico, tudo começou. Eu não vou entrar em detalhes, mas talvez alguma coisa importante que você queira saber, a gente responde. É melhor do que estar contando uma história tão longa, né? Que vai... Mas é interessante que ambos falam sobre o chamado que Deus teve, que Deus fez, e nós podemos enquadrar biblicamente esse chamado em duas formas, né? As pessoas se calhar lá de casa não vão perceber muito bem qual é o chamado, se é aquele chamado geral, porque somos todos chamados a ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, somos todos chamados, ou se é aquele chamado mais específico em que cada um de nós foi chamado para o reino para contribuir de uma forma, né? No corpo de Cristo nós somos todos uma parte, nós somos braços, outros são a cabeça, e nós funcionamos todos como um corpo. Lá em Isaías, né, diz quem que há de ir por mim é quem enviarei. Isaías levanta-se e posiciona-se, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Exato. Eu quero saber um bocado se é isso também que aconteceu e que acontece com os pastores, se em dada altura sentiram que foi Deus empurrando, vai meu filho, que é isso que eu quero para ti, ou se foi também mais uma predisposição de dizer que eis-me aqui, envia-me a mim que eu vou. Gabriel, você está usando a Bíblia e eu vou dizer o que a Bíblia diz justamente sobre isso. A palavra diz que grande é o campo e poucos são os trabalhadores. E Jesus está dizendo, orai ao Senhor que envie trabalhadores, né? Então, o chamado é justamente aqueles que estão com o coração aberto e que Deus enxerga, eu tenho algo específico para você. Eu creio que é uma escolha de Deus, mas ela caminha junto com aceitação a nível pessoal. E você toma isso
com uma fé, vamos dizer, pura. E isso não é coisa da minha cabeça, é algo que Deus colocou no meu coração. Então, vou falar por mim, ok? Então, o chamado, como a Linda falou, 12 anos de idade, um moleque, né? Uma criança, mas eu tive, não só fui batizado com o Espírito Santo nesse dia, mas como também recebi o impacto, e nesse dia eu falei em línguas e falei em japonês. Como é que eu vou saber que eu falei em japonês? Eu entendi que era japonês, ok? E depois desse impacto, houve esse entendimento. É isso que Deus colocou no meu coração. Eu vou ser missionário no Japão. E é lógico, cresci com esse desejo, não tive muitas informações ou ajuda ou orientação. Então, eu creio que esse podcast vai ajudar muitas pessoas que talvez tenham esse desejo, mas não sabem como fazer, o que fazer. Então, eu passei por isso sozinho, porque não tinha. E eu creio que, pela misericórdia de Deus, as coisas foram se encaixando. Então, eu cresci no Brasil com esse desejo de ir para o Japão, mas não tinha nem ideia de como, porque o Brasil só recebia missionários, né? Sim. Era no tempo que só recebia. E hoje é um pouquinho diferente. Mas Deus sabia o que fazer. Primeiro, ele precisa amassar o barro. E, então, são as experiências. E foi por isso que eu saí do Brasil, para estudar, para me preparar. E foi quando eu virei homem, vamos dizer em si, mas sempre com esse desejo. Eu conheci a Linda, tinha 24 anos, estava estudando já, trabalhando, me envolvendo a nível secular. Porque eu creio dessa maneira, você tem um chamado, mas você faz aquilo que vem nas tuas mãos para fazer. São etapas diferentes na vida, a etapa de se preparar, a etapa de trabalhar, de ser moldado por Deus, vamos dizer, de casar, de ter filhos, são etapas diferentes. E nessa etapa do chamado, eu estava buscando por uma companheira, uma mulher de Deus, que viesse abraçar aquilo que Deus colocou no meu coração. E então conheci com 24, imagina, e depois de 3 anos já nós decidimos casar, né? Casei com 27, então foi uma escolha clara. Eu tive outras oportunidades, vamos dizer, de ter outras mulheres na minha vida, mas eu dizia, eu preciso da pessoa certa. Então, quem tem um chamado também tem um compromisso de dizer qual é a minha parte. E eu não quero errar. Tudo está baseado nesse temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o querer agradar a Deus. E foi isso. Impactou meu coração. Eu sabia que ia acontecer e eu creio que essa foi a parte que nos uniu muito no nosso casamento, no nosso relacionamento, porque era algo maior do que nós, algo maior do que o normal de um homem e uma mulher se casarem, terem filhos, né? Era algo que nós temos um objetivo específico. E vinha de Deus, porque a paz de Deus estava no nosso coração, e isso tudo se cumpriu e tem se cumprido até hoje. Então, o chamado é isso, é algo que Deus coloca e que vai te trazer um incômodo, vamos dizer, de ir talvez até contra o normal da sociedade, né? Você diz, o resto é resto, o importante para mim é agradar a Deus. E você faz tudo que você pode, se prepara, você busca, orienta e perde essa sabedoria para você cumprir aquilo que Deus colocou no coração. Então, o chamado missionário é muito específico, como um chamado pastoral, um chamado de evangelista. Cada um tem um chamado específico. Quem trabalha nas redes sociais tem uma paixão por isso. Então, são chamados em posições diferentes, vamos dizer, e todos são importantes. O importante é você saber, eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. E aí é diferente. A Bíblia diz também que há tempo para todas as coisas, né? Debaixo dos céus há tempo para colher, há tempo para regar, há tempo para plantar. E como missionário, também muito por causa daquilo que o pastor acabou de dizer, eu queria perceber se em dada altura os pastores sentiram
em que precisavam obedecer um certo tempo, né, para chegar àquilo que sempre queriam fazer, que era a missão. Por exemplo, fala de ter se formado primeiro e depois de ter ido para o Japão, porque muita gente se calhar queria, Deus colocou isso no meu coração e na primeira oportunidade que eu tiver eu vou logo atacar essa missão, e às vezes despreparadamente podia não ter corrido bem, né? E eu quero que o pastor, por exemplo, os pastores falem sobre esse tempo, sobre reconhecer que eu preciso primeiro de uma coisa que é para conseguir obter outra. Yes. Fala bem. Bom, todos temos um chamado, como já foi falado, né? Sim. Com certeza, ninguém fica de fora. E chamado é um propósito. Deus tem um propósito para cada vida, mas não existe propósito sem processo. Não existe. Como também já foi mencionado, né? Precisa ser bem amassado, bem provar o obreiro, né? Como diz Paulo, provar o obreiro. Então, o obreiro tem que ser provado. E no nosso caso foi muito interessante, e é verdade, foi uma pergunta muito válida sua, porque eu me lembro quando eu conheci o meu marido, ele estava louco para ir para o Japão, mas ele era um molequezinho, um jovem, né? Assim como eu. Ainda precisávamos muita preparação. Com certeza que Deus não chama ninguém que não está ocupado. Deus só chama pessoas ocupadas. Porque às vezes a pessoa fica à espera eu estou esperando. Não, Deus não chama pessoas que estão esperando. Deus chama pessoas ocupadas. Nós precisamos fazer o que está nas nossas mãos para ser feito. Voltando um pouquinho na minha história, eu aceitei Jesus com 13 anos. E a minha irmã tinha 15, mais velha do que eu, claro. E ela, no mesmo ano, ainda com 15 anos, ela disse: eu vou ser missionária em África. Vou ser médica em África, como missionária médica. Longa história curta, ela foi como enfermeira porque não conseguiu medicina por umas décimas, então entrou em enfermagem e ela foi como missionária para a África. E nessa época que eu tinha 13 anos, aos 14 anos eu fui batizada, somente pude ser batizada aos 14, porque não podia com 13, não me deixaram. E eu logo também fui batizada com o Espírito Santo e comecei logo a trabalhar na igreja, e uma paixão sobre missões entrou no meu coração através da minha irmã. Ela foi o meu exemplo. Sim. Muito forte. Ela tinha uma certeza tão absoluta no coração dela, tão tenra na idade e no conhecimento da Bíblia, e Deus fez um chamado muito lindo na vida da minha irmã. E isso me impulsionou a mim também. Tanto que eu acabei saindo primeiro do que ela. Eu fiquei sabendo da necessidade que havia. A pessoa que tinha plantado essa igreja ali em Canérica, um imigrante, tinha me falado da necessidade, e eu disse: vamos lá, eu vou trabalhar e ajudar. E eu abri mão e fui. E ali eu conheci então o meu marido, que já estava lá também ajudando aquela igreja que estava numa dificuldade tremenda. A igreja já tinha sido maior, mas muitos imigrantes tinham voltado. Estamos falando isso no final dos 79, 81, 82, né? Então tem muitos anos atrás. E nós já somos velhos, né? Poxa. Passou o tempo, né? E daí, então, eu conhecia, o melhor lugar para conhecer o seu cônjuge é dentro da igreja. Eu entrei na igreja e ele estava tocando piano. Não foi amor à primeira vista, mas foi um amor que foi sendo amadurecido por uma paixão de servir ao Senhor. Realmente isso foi o princípio que nos atraiu, porque os dois vimos que tínhamos paixão por vidas, almas, pessoas, né? Então eu falei de processos. Não existe propósito sem processo. E processo fala-nos de pagar preços, fala-nos de uma caminhada de aprendizado, de crescimento, de abrir mão, é sacrificial, com certeza. E então aí foi quando a gente realmente entendeu: Deus tem algo na minha vida, eu não tenho um chamado específico para um país, mas eu vou abraçar o chamado do meu marido. E abracei. Ok, então a pergunta é: vocês saíram no dia do casaram e foram para o Japão? Não, na realidade nós já tínhamos 8 anos de casados quando fomos para o Japão. Durante esses 8 anos nós pastoreamos 2 igrejas, começámos com uma, depois plantamos outra. Então nós já estávamos com 2 igrejas, nós já estávamos com uma casa que nós mesmo construímos, nós tínhamos as nossas carreiras profissionais, porque os dois fomos formados ali secularmente, então nós trabalhávamos e ganhávamos muito dinheiro. Na realidade o nosso dízimo era o mais alto da igreja. E 2 crianças nasceram, e agora com 2 crianças bem pequenininhas, um dia meu marido chega do trabalho e diz para mim: vamos passar as igrejas e vamos deixar os nossos trabalhos e vamos vender a nossa casa
e vamos preparar ir para o Japão. O tempo do Japão chegou. E nossa, a gente tremeu na base, porque nós tínhamos uma segurança ali tremenda. Eu diria que nós tínhamos um sonho americano, né? Sim. Inclusive, muitos amigos de infância do meu marido, né? Eles diziam, você é louco, você está no melhor país do mundo, você... Pois nós já estávamos como americanos, né? Sim. Vocês tem tudo. E nós tínhamos uma casa muito linda, tínhamos tudo que a gente queria. E ele disse, não, eu não tenho tudo que eu quero. Eu tenho um chamado para cumprir, que quando tinha 12 anos, eu tenho que cumprir esse chamado. Então, nós abrimos mão de muita segurança, né? E nós saímos sem ajuda financeira de ninguém. Nós ainda não estávamos com a agência americana AGWM. Nós saímos só com 4 malas e com dinheiro no bolso, que nós vendemos tudo que tínhamos, né? Carros, casa, vendemos tudo. E com aquele dinheiro, nós vivemos no Japão. Vou parar aqui. Mas é difícil esse trabalho de missionário, porque muitas vezes o que as pessoas menos querem fazer é abdicar da comodidade que as pessoas têm. As pessoas são muito cômodas e acabam por se acomodarem com as coisas que têm, com a casa que têm, com o sítio onde trabalham, com as pessoas que estão habituadas a ver todos os dias, com a família, com os vizinhos, e depois só mesmo para seguir o chamado de Deus. É que essa ideia, porque agora contando como história, pode parecer que foi uma coisa assim, olha, decidimos hoje fácil, e fomos, e que foi fácil. Super fácil. Mas essa ideia não é uma ideia que o consciente, a nossa mente aceita facilmente, né? É aí dias de luta e duvidar de ti, do teu propósito. Chegas muitas vezes a pensar se é mesmo isso que Deus quer para mim, ou se eu entendi mal a mensagem. Como é que é lidar com todas essas coisas, com essas incertezas, coisas? Às vezes vais para baixo, outras vezes já estás motivado outra vez, mas como é que é lidar com essas coisas? Olha, eu creio que a Bíblia fala que Paulo, ele lutava contra os de fora e os de dentro, né? Não só de dentro da igreja, mas de dentro de si mesmo. A batalha é constante, mas isso é para todo ser humano. Deus não muda, nós é que variamos, né? Se alguém varia, somos nós. No nosso caso, vamos dizer, no meu caso, por causa daquele chamado tão verdadeiro da presença de Deus, é como se fosse um carimbo. Sim. E você entende, isso aqui é fora da realidade humana, né? É muito especial. Então você fica focado nesse desejo de agradar a Deus. Então, dois problemas muito grandes do ser humano é o orgulho e o egoísmo. O orgulho de achar que você que é o centro e o egoísmo de querer, de possuir, de agarrar aquilo com as coisas, que é a luta do ser humano, né? De sobrevivência e tudo mais. Então, quando nós entendemos e lidamos com esses dois fatores, fica muito mais fácil nós dizermos, Senhor, que a tua vontade seja feita. Então, quando a Linda estava falando, nós tínhamos tudo preparado, tudo, vamos dizer, o sonho americano. E aí Deus coloca no meu coração, chegou a hora de ir para o Japão. Tá entendendo? Aquele chamado que eu tinha de criança. Porque eu me lembro claramente que na minha adolescência eu dizia para Deus em oração, eu vou conquistar, vou fazer, vou me preparar. Quando chegar a hora, é só me dizer. E eu vou largar tudo que eu tiver na minha mão. É fácil dizer que vai largar quando você não tem nada, né? Mas depois que você tem, fica um pouco mais difícil. E eu creio que Deus vê a intenção do nosso coração. Então, qualquer pessoa que deseja e tem um impacto de querer agradar a Deus com essa intensidade, é um chamado específico de Deus. Aí você só tem que lutar. Eu quero correr e ganhar o ouro e a prata, ou eu quero agradar a Deus com aquilo que Ele colocou no meu coração. Então é uma guerra, é uma luta, mas você, depois que você faz, que você abre mão, e é o nosso caso, depois que nós saímos, mesmo as pessoas dizendo que nós éramos loucos, largar os Estados Unidos para ir para lá, você nem, né? E não foi fácil ir para o Japão, por quê? Porque lá eles falam japonês. Não falam português aqui em Portugal. Foi um desafio muito grande ir para o Japão. Nossa. Mas você acredita que foi mais difícil sair do Japão? Isso é verdade, isso é verdade. Como doeu na nossa
alma quando Deus disse: o vosso tempo aqui terminou. Nossa. E nós dissemos: não terminou. E ele dizia: terminou. Se vocês ficarem mais um dia, vocês vão destruir o que vocês fizeram. E nós tivemos que sair outra vez com 4 malas, chorando. Pois é isso, parece que estão... Foi muito sempre, difícil. Estão numa constante renúncia. Muito sempre difícil. a renunciar. Até hoje a gente chora pelo Japão. Nós deixamos filhos lá espirituais, né? Conectados, e estão sempre conectando, sempre falando, mandando mensagem, oração e tudo. Nós oramos pelo Japão todos os dias. Nós temos essa paixão, assim como nós fazemos por Portugal, né? Que é esse chamado, isso que Deus colocou. Nós pensávamos que vamos morrer no Japão. Com certeza. Pronto, tá entendendo? Até Jesus voltar. Por causa de chamar. E para nós, é lógico, foi difícil sair por causa disso, porque nós amamos, tá tudo correndo tão bem, por que a gente vai ter que sair? Agora, os planos de Deus, eles são sempre mais excelentes. Os caminhos de Deus são mais altos. Nós não enxergamos, mas ele diz: você já fez o que era para ser feito. E quando nós saímos, nós tivemos esse desejo de ir agora, tá entendendo? E voltamos aos Estados Unidos, saímos de Canérica, fomos para Califórnia, que é o outro lado dos Estados Unidos, digamos 6 horas de viagem de avião só para ir para o outro lado, né? E não tínhamos nada, não tínhamos conhecido, começar tudo do zero de novo. Mas por causa da experiência que você tem, aí gera essa fé, essa confiança, dizer: Deus fez, Deus vai fazer mais uma vez. E ele foi específico que a gente não voltaria para o lugar de onde saímos. Nós pensamos, oramos: Senhor, onde que a gente vá? África, país muçulmano, onde? E Deus foi bem específico, que era ali na Califórnia. É interessante isso, mas por que é ali que eu quero vocês? É realmente ali que nós chegamos, né? Em obediência. Então, houve o fruto, houve a consequência, e hoje nós podemos dizer, graças a Deus, que nós tivemos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e conselhos, amigos, pessoas, entender, ler circunstâncias, situações. Tudo isso faz parte de você querer agradar a Deus. Não é o que você pensa, é o que Deus quer que você faça. Então, eu creio que essa orientação, ela é diferente para cada um a nível pessoal, né? Mas esse geral de Deus é isso. Ele tem propósitos específicos. Nós é que precisamos de estarmos submissos e atentos a essa orientação, e ela chega. Esse podcast, para alguém que vai ouvir, é uma orientação específica. Cuidado com quem você vai casar, cuidado com a tua profissão, cuidado. Você está entendendo? Tudo isso nós podemos olhar e dizer: graças a Deus, aqui nós estamos, e os nossos filhos produzindo no reino de Deus, porque a família é especial, tá entendendo? Já abrimos muitas igrejas, já fizemos muitas coisas, mas a família é só uma, né? A esposa é a mesma, graças a Deus, né? Estamos ficando velhos, mas estamos ficando velhos juntos, né? E os filhos vêm e passam, e você tem que se agarrar e dizer: Senhor, o nosso desejo é te agradar. E nós podemos ver um dia de cada vez a bênção de Deus. Amém. E é interessante porque parece que há uma unificação. Se estivéssemos a falar de cinema ou de filmes, parece que há uma unificação no roteiro. Se fosse uma série de 10 temporadas, parece que desde a primeira temporada, o primeiro episódio até o último, parece que há uma constância e que a ideia é sempre a mesma. E por isso é que agora nós vamos passar a falar de outra coisa, e eu queria perguntar se o trabalho profissional, né, podemos assim dizer, que os pastores escolheram fazer, né, como conselheiros bíblicos para casais, e essa conciliação com a parte de serem missionários, parece que há um casamento perfeito entre falar de amor das pessoas, aconselhamento de casais e como é que as pessoas devem se comportar, como é que devem criar os filhos, como é que devem aturar os problemas dentro do matrimónio, e o chamado para missionário, que também exige um grande amor, porque só quem ama o próximo, só quem ama a Deus é que consegue fazer muitas dessas renúncias que os pastores acabaram de dizer, e que o amor, muitas vezes nós precisamos só de amar para depois perceber as várias etapas e as várias formas de amar, mas para isso nós antes temos que
que amar, que é o amor, né? Temos que amar genericamente. E perceber se esse trabalho como missionário acaba por influenciar muitas vezes no trabalho de aconselhamento de casais, e se o trabalho de aconselhamento de casais também influencia muitas vezes nesse trabalho como missionário. Se Okay. aí Eu vou falar só um pouquinho, depois ela completa. Eu fico feliz porque ela sempre completa o que eu não falo. É uma benção. Está tudo conectado na nossa vida, né? Então, quando a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós cremos na palavra, nós cremos nesse versículo, e é o que Deus colocou no nosso coração. O desejo de agradar outras pessoas ou ajudar outras pessoas está no nosso coração. A capacidade nós buscamos dentro dos nossos conhecimentos, daquilo que nós podemos. Agora, essa virtude de poder fazer isso, e por tantos anos como nós temos feito, porque não é como você começa, é como você termina, né? Sim. Nós já estamos na parte final lá da nossa vida. Digamos, 40 anos casado, mas eu sempre costumo dizer, nós ainda estamos em lua de mel. Para você estar em lua de mel, significa que você está desfrutando, você está bem com quem você está, você quer despender tempo, você se preocupa com quem você está. Então, nós colocamos o nosso relacionamento em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento um com o outro. Nós investimos nisso. Agora, desse relacionamento vem então a produtividade no reino de Deus, porque Deus conhece as nossas limitações e as nossas lutas, dificuldades. Agora Ele também conhece a capacidade, porque nós nos submetemos à vontade dEle, é o que Ele tem, é os planos dEle. E eu creio que essa é a bênção de nós podermos estar esses anos todos investindo, fazendo, ajudando. Não fazemos muita propaganda, o que nós fazemos é desfrutar a jornada. E vamos juntos. Já abrimos muitas igrejas, já seminários bíblicos, e passou. Agora, a família é a mesma. E isso é um potencial tremendo. Fala mais um pouquinho sobre esse ponto. Uau, como é que pode conciliar as duas coisas, né? Lógico, não existe servir a Deus sem amor, né? Nós precisamos ter amor e nós precisamos... A Madre Teresa falou uma frase muito interessante que sempre me chama muito a atenção, que diz: se você quer salvar o mundo, comece amando a sua família. É forte, né? Sim. Porque às vezes nós queremos salvar o mundo, mas nós não conseguimos viver em paz com os que estão perto de nós. E há muitas vezes daí nasce a vontade de ser missionário. Eu quero ser missionário porque eu vou para a África, lá ninguém me conhece, eu vou produzir. Aqui não dá para produzir. E eu já falei, Deus não chama ninguém desocupado. Temos que começar na nossa Jerusalém primeiro. Quando nós chegamos ali no Japão e que começamos então plantando igrejas, nós começamos a notar que nós tínhamos uma grande dificuldade. Bom, ali em Canérica, já pastoreando 2 igrejas, sentimos essa necessidade, vimos essa necessidade. Mas quando chegamos ali naquele país tão difícil, hoje está muito diferente, estou falando há décadas e décadas atrás, né? Sim. Era bem arcaico aquela nação. E não tinha nem Starbucks, não tinha nem padarias. Sofremos. Era arroz e peixe cru de manhã à noite, né? Sim. E ovo cru em cima do arroz. Bom, para café da manhã, eu digo, né? E eu, como portuguesa, amo pão, sou apaixonada por pão, então eu sofri muito. Não havia padarias. Bom, nem café, era só chá verde. Hoje nós amamos a comida japonesa, mas o desafio foi forte. Bom, conclusão. O que eu quero dizer é que o pessoal que estava aceitando Jesus conosco vinham carregados de uma cultura muito pesada. E eu vou ser bem sincera, eu vou falar algo muito forte e muito feio, mas é verdade. O homem estava acostumado a passar pelo prostíbulo depois do trabalho para depois ir para casa. Então, vocês já entenderam tudo, né? Sim. E o pessoal na igreja estava tomando essa forma. E nós dissemos, e aqui está algo muito perigoso, nós precisamos ensinar a igreja que não é o que a palavra de Deus diz. E aí começou a nossa paixão por famílias.
nós começamos a entrar de cabeça em ministração à família, o casamento que Deus desenhou, o que é a palavra de Deus, que é o manual para o ser humano, como que a família deve ser estabelecida e formada, né? E assim foi, nasceu ali a nossa paixão. Começamos não só a trabalhar nas nossas próprias igrejas, como também outras igrejas nos convidando para dar conferências. E foi algo assim tremendo, né? Que Deus colocou no nosso coração a paixão por famílias sãs, saudáveis. Voltando um pouquinho atrás, quando eu conheci o meu marido, logo que eu conheci, meses depois, uma tia e um tio, um casal queridos, ele já está com o Senhor, um grande homem de Deus, o tio Mário e a tia Alice. E quando a tia Alice me viu, inclusive eu bati na porta e ela abriu a porta, ela levou um susto, porque Deus já lhe tinha mostrado a mim, a ela já tinha me visto numa visão. E ela disse para o sobrinho: essa é a tua esposa, porque Deus já tinha me mostrado essa menina. E foi uma confirmação. E uma vez orando, e eles nos acompanharam muito, né? E ele estava na fase de tomar decisão, porque ele já falou, ele estava muito preocupado de encontrar a pessoa certa para ir para a missão, para profundo na missão, né? Sim. E esse casal nos acompanhou muito, inclusive estiveram no nosso casamento, fizeram parte dos pastores, havia vários pastores oficializando o nosso casamento, e Deus usou eles muitas vezes em profecia, nossa, tremendamente. E eles disseram que o nosso casamento seria como um jardim, que exalaria um cheiro suave e muitos seriam atraídos por esse cheiro. E naquela época nós, que legal, quem é que não quer um jardim cheiroso, não é? Bom, vai ser muito bom. Bom cheiro de Cristo. Né? Vai ser ótimo. E não entendemos o profundo do que aquilo que Deus falou significava, né? E ao longo desses quase 40 anos, né? Que estamos nos 39 ainda, mas ao longo desses anos nós temos dito: uau, aquilo ali era mesmo Deus profetizando que através do nosso relacionamento muitos relacionamentos seriam sarados. Sim. Então eu não sei se respondi à sua pergunta. Sim. Que me leva a questionar uma outra coisa, que é, primeiro, dizer que a vossa vida é uma sequência de grandes responsabilidades a se ter em conta. Primeiro é o trabalho de ser missionários, que é uma grande responsabilidade também. Plantação de igrejas, conversão de pessoas, uma grande responsabilidade que Deus incutiu a todos nós. E ir pelo mundo, espalhar o Evangelho, né? E nós temos aquela missão que é de converter almas. Quanto mais pessoas levamos para perto de Deus, melhor. E depois tem uma outra grande responsabilidade, que são as famílias. A família é a instituição de Deus. Foi Deus que instituiu as famílias. É a obra de Deus. E a família, eu acho que é a maior instituição do mundo, porque é a família que rege o mundo, que são os membros da família que fazem parte da sociedade. São os filhos, são os pais. São os pais que são os professores, que são os médicos. São os filhos que são os alunos, que depois vão ser os empresários, vão ser os pedreiros, vão ser os carpinteiros. Então, a sociedade direciona-se muito com tudo aquilo que as famílias mandam para as ruas. Ou seja, se as famílias estiverem aí para baixo, temos uma sociedade doente. Então essa responsabilidade primária, que é das famílias estarem bem, os seus familiares funcionarem como deve ser, acaba por ser um grande peso, uma grande responsabilidade. E eu queria fazer essa ligação com uma coisa, que é: nós temos sempre que praticar aquilo que pregamos. E o que a pastora disse, que é: não posso mudar o mundo sem antes melhorar a minha família, por exemplo. Como eu não posso dizer ao outro que a casa dele está suja se eu não arrumei a minha, por exemplo. Então, o quão importante é que vocês tenham um casamento saudável, uma família que funciona bem, que é para depois conseguirem aconselhar e direcionar outras pessoas. Olha, a Bíblia fala assim: pelos seus frutos conhecereis. Então, baseado nisso, é uma verdade que Deus falou e que nós só precisamos de observar, porque ela é verdade. E é o que nós fazemos com as pessoas. E eu creio que, como a Linda tinha comentado sobre o nosso casamento, a nossa vida, vamos dizer, o nosso jeitão, né, de servir a Deus. Eu creio que cada um tem o seu jeito e não tem que ser igual. Agora, o nosso jeitão é esse. Nós fazemos em casa
nós conversamos, nós oramos juntos, nós temos a nossa ligação verdadeira em Deus, dependência de Deus para tudo. Ok? Antes de estar aqui, nós oramos, nós pedimos a bênção, a graça de Deus, porque não está baseado na nossa capacidade. Nós falamos muito sobre o amor incondicional. Nós não baseamos em performance, né? Em desempenho. Desempenho. Nós baseamos a nossa vida naquilo que nós somos, naquele compromisso de amor verdadeiro. Porque o desempenho você varia. Tem dia que eu acordo, não estou lá muito bem, tá entendendo? Sim. Agora, o nosso amor, ele está conectado, baseado naquilo que nós temos o compromisso verdadeiro com Deus, aliança com Deus, e nós temos vivido. Então, baseado nisso, depois o conhecimento, depois a palavra de Deus vivida dentro de casa, ela fica mais fácil para você passar para outros. Aí vem a experiência, vem essa dedicação do ensino que nós temos esses anos todos, como a Linda falou, digamos, nós saímos do Japão já tem 30 anos, digamos, tá entendendo? Isso é muita coisa, ok? Nós entendemos de que isso tudo foi adicionado por Deus, capacidade, condição, estrutura, conhecimento, e o knowledge is power, conhecimento é poder, e ele nos ajuda a nós podermos ajudar outros. Então, quando nós passamos isso para outras famílias, ou ensinamos, ou escrevemos o livro, ou o que for, é sempre com o desejo de que a outra pessoa também possa desfrutar, porque é para todos. Sim. As pessoas, como você falou, nós aprendemos a observar as pessoas. Por quê? Porque pelos seus frutos conhecereis. Então, observar é como se tratam, se estão segurando a mão um casal, como se olham, o body language, linguagem corporal. Tudo isso assim, é natural para nós observarmos. Porque tudo isso fala do amor, fala do compromisso, fala eu dependo dela, ela depende de mim, nós estamos juntos, buscando de Deus, dependendo de Deus. Então, o ministério passa a ser uma coisa gostosa, não é um peso, ok? Depois de tantos anos, nós não estamos nos arrastando, muito pelo contrário, nós estamos, é isso mesmo, não vamos abrir mão. Então, não é o que nós queremos, é o que Deus quer, e cada vez mais buscando essa orientação individual de Deus. Eu creio que isso nos capacita, nos ajuda e nos protege. Nós cuidamos de muitos líderes que estão com burnout, ok? Pessoas boas, bom coração, boa intenção, mas estão fora de equilíbrio. Sim. Por alguma razão. Aí acaba se queimando. O burnout é isso, é um excesso de querer agradar a Deus. Então não é o nosso trabalho, é a produtividade naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E essa produtividade é essa intimidade com Ele que vem nos capacitar a poder colocar as prioridades. Fala das prioridades, você é tão boa de falar nisso, fala das prioridades. Porque isso vai ajudar muito você a entender. Bom, é lógico que todos queremos bons relacionamentos e, aliás, nós nascemos para relacionamentos, né? Não fomos criados para estar isolados, nem todos têm que casar. A gente sempre diz, nós não nascemos para casar, nós nascemos para adorar a Deus. Ponto final. Agora, nós nascemos para relacionamentos, porque primeiro relacionamento é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento vertical. Então, é um relacionamento muito importante, porque se o relacionamento vertical está bem, os outros relacionamentos que nós chamamos de horizontais, eles também vão estar bem. Eu até costumo usar a mão para explicar. O dedo polegar, ele fala-nos do relacionamento vertical. Os outros dedos dos horizontais. Se o vertical está bem, ele vai segurar todos os outros relacionamentos, automaticamente. Então, os próximos relacionamentos, falando de prioridades, né? O primeiro seria Deus é o nosso primeiro relacionamento. Essa é prioridade. Porque não é religiosidade, não é ser religioso, não é ter uma religião. Religião é uma escada que o ser humano construiu para chegar a Deus. Na realidade, um relacionamento é a cruz que veio até nós e nos uniu a Deus, que é a linha vertical, e a cruz são duas linhas, é a vertical que nos uniu ao Pai, né? E a horizontal que nos une uns aos outros.
Então, as prioridades, como eu disse, a primeira é a vertical, depois a horizontal, número 2, é o cônjuge, depois os filhos, não é? Essas são as ordens em parte relacional, pois são os familiares e os amigos. Essa é a ordem na parte relacional. Se formos na parte no caso do ministério, né, do que fazemos, das nossas funções, se continua sendo a linha vertical o nosso relacionamento com Deus, relacionamento o cônjuge, os filhos, e depois que vem o ministério. O ministério vem depois. E às vezes nesse afã de querer fazer muito, mas Deus não anda buscando muito, Deus anda buscando qualidade. E nós não podemos jamais esquecer a nossa família porque estamos no ministério. A nossa família é o nosso primeiro ministério. E ministério, ou ser salvo, ser crente, ou ser luz, ser sal, não pode ser algo que eu faço de vez em quando. É um estilo de vida. Yes. Porque Deus está mais interessado no que nós somos do que no que nós fazemos. Porque sim, temos que fazer, sim, temos que produzir, mas nós precisamos ser primeiro. Primeiro saber quem somos, né? A nossa identidade. Deus está mais interessado na nossa identidade do que na nossa produtividade. Porque quando nós somos e quando sabemos quem somos, automaticamente nós vamos ter um estilo de vida que vai produzir frutos. E isso é o ministério, isso é a obra. Você toca uma vida. Você não é crente só ao domingo, você não é pastor só quando as ovelhas estão por perto. Aliás, a definição de integridade é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Sim. E é isso que Deus está à procura. Então, todos nós podemos ser essa pessoa. Você não tem que fazer uma faculdade teológica, você não tem que ser um pastor ou um missionário ou o que for, qualquer título. Você deve ser um servo, uma serva que diz: Senhor, o meu estilo de vida é tocar vidas, eu quero ser luz e sal. Estamos passando momentos difíceis neste momento aqui no nosso país, não é? Sim. E a minha oração tem sido: Senhor, que nós, igreja, possamos ser luz e sal, né? Com um farol que mostra soluções, que abraça, que entende, que tem empatia, que se preocupa. Isso é ser crente. Por acaso estive a ouvir o que a pastora estava a dizer, e a minha próxima pergunta é: os pastores só aconselham casais cristãos, crentes? Não necessário. Por quê? Porque quando nós falamos com um casal que não é crente, sim, nós não usamos a Bíblia como um versículo, capítulo e versículos, está entendendo? Não damos o endereço. Não damos o endereço, mas nós continuamos usando a Bíblia, porque é a solução, é o contrato. A minha pergunta era essa. Deus tem que fazer parte dos casamentos. Yes. Deus acaba por ser a chave principal para um casamento saudável e que funciona. No caso de um casal que não é crente, quem é o dedo polegar? Muito boa pergunta. Agora pegou a gente. Bom, nós, quando a gente ali nos Estados Unidos, a nossa profissão, nós pagávamos os licenses ao estado de Califórnia para exercer a nossa função, né, como profissionais. Então, o nosso nome estava nas páginas amarelas, podemos dizer assim, né, num linguajar mais antigo. Acho que você nem sabe o que é isso, né? Mas está aberto no Google para você saber onde buscar ajuda. Então, nós recebíamos muitos casais não crentes, certo? Que nos procuravam, por causa que encontravam o nosso nome online e vinham nos procurar. Realmente, o que é que a gente falava? Nós dizíamos: olha, tem um sábio que viveu há muitos anos aqui na Terra que dizia assim. Tem um sábio, e as pessoas: uau, faz sentido, faz sentido. Eu acho que depois da segunda ou terceira vez que nos procuravam, né, a gente acabava dizendo para eles: esse sábio é Jesus, você gostaria de aceitá-lo? E olha, a grande maioria, 99,9% dizia: eu quero. Então, assim, tem muitas maneiras, muitos approaches, muita maneira de você falar para as pessoas sem mencionar a Bíblia, sem mencionar a Deus. Depois que a pessoa já está enganchada e que quer mais, quando você realmente abre todo o jogo, entre aspas, a pessoa diz: quero mais, quero mais. Eu creio que quando nós ajudamos um casal, digamos, que são crentes, então já podemos falar da palavra de Deus como verdade e base, e
temos mais essa liberdade e falar, você precisa conhecer e depois ter a força para obedecer, né? Essa é a luta individual. Mas quando o casal não tem essa base, então você tem que beabá bem devagarzinho, porque quase sempre eles vivem baseado nas tradições. Meu pai era assim, minha mãe fazia assim, aí é aquele rolo todo e os avós que já tinham divorciado. Então nós trabalhamos com aquilo que temos nas mãos, vamos dizer em relação a eles. Agora falamos, olha, não é para ser assim. Não é para o casal estar brigando todos os dias. Não é para ter... Então nós passamos para eles o nível mais excelente, que é o nível de Deus. Porque Jesus falou que é para ter vida e vida em abundância, né? Rios de água vivas vão fluir, e isso não para depois de casado, muito pelo contrário, é para continuar fluindo. Então nós nos concentramos nesse ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não saímos correndo atrás de casais que querem se aconselhar, nós não fazemos isso. Porque não é a quantidade de pessoas que a gente está fazendo, é o específico de Deus para a nossa vida. Nós não nos sentimos, vamos dizer, mais espiritual porque estamos bem ocupados. Não é isso. É a intensidade de obedecer no específico que Deus colocou nas tuas mãos. Então, cada um tem a sua prioridade e intensidade a nível espiritual. Por quê? Porque é importante. Todos nós temos algo importante que Deus colocou. Agora, não é para sempre a mesma coisa, eu creio que são fases diferentes, tempos diferentes. Como nós falamos, nós abrimos muitas igrejas, ajudamos muitas pessoas, fizemos, e tudo isso passou. Já acabamos muito carro na obra, já acabou. Se eu tiver que andar de bicicleta, a gente anda de bicicleta. Já andei de bicicleta. Você está entendendo? Sim. São fases diferentes. O importante é você estar bem na fase onde você está. A próxima você tem que confiar. Deus vai abençoar, Deus vai abrir portas, Deus vai prover. Por quê? Porque Ele fez no passado. Fiel é um nome de Deus. Ele fez no passado, Ele vai continuar, Ele não muda. Nós é que precisamos nos encaixar no centro da vontade de Deus. Então essa é a paixão da nossa vida, e eu creio que essa é a beleza de nós estarmos desfrutando a vida enquanto nós servimos a Deus, nós estamos produtivos no reino, porque chegar no céu com cara de limão não vai ajudar, não, tá entendendo? E tem muito crente que está vivendo com cara de limão. Eu não creio que é o que Deus espera de nós. Ele morreu na cruz para você ter essa alegria constante que vai ser a tua força para seguir em frente. E eu creio que essa é a mensagem forte do nosso relacionamento, da nossa vida, do nosso ministério. Com Jesus sempre tem mais. E eu creio dessa maneira. É isso realmente, porque o que o pastor está a dizer também faz lembrar muito do... Né? Quando dizem que às vezes o problema das pessoas não é problema de fé, é problema de memória, porque as pessoas esquecem-se muitas vezes aquilo que Deus já fez, e já fez, como o povo que foi liberto do Egito. Depois tantas as coisas que viam em tantos milagres, mesmo assim, antes de Deus fazer uma outra coisa para eles, tinham sempre que duvidar, e Deus fazia lá outra vez. E quando se encontrassem numa situação de aperto, duvidavam outra vez, acredito. Deve ser o mesmo com as pessoas e com os casais. A história se repete. A história vai se repetir, não é que deixam de acreditar. Eu tenho uma outra pergunta que é: ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? É hierárquico? Tens que amar a Deus primeiro e depois o próximo? Ou não há nenhuma hierarquia? Por exemplo, é por ordem. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tu consegues amar alguém sem amar a Deus primeiro? Ok, eu estava tentando entender o hierárquico. Okay. Quando nós amamos a Deus, nós estamos nos identificando. Ele é o Pai, ou Ele é o Criador, e nós somos a criatura. Sim. E nós somos totalmente dependentes e devedores a Ele, né? Quando nós amamos ao próximo, que é o que a Bíblia fala, Jesus falou, todos os mandamentos ficaram só nessas duas coisinhas, né? Ele diz, amar a Deus e amar o próximo. Se a gente consegue fazer isso, está tudo bem.
quase sempre o problema está no amar ao próximo. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo, essa é a batalha número 1 do ser humano. Então, amar ao próximo com essa intensidade, que é o amor incondicional. Em outras palavras, você não tem que ser bonzinho, você não tem que me amar, você não tem que ser bom para eu te amar. Sim. Nós amamos porque amamos. Deus nos ama porque Ele nos ama. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho. Então, não é uma condição. Quando nós aprendemos e entendemos isso, aí fica mais fácil amar as pessoas. A palavra é bem clara: a quem muito é dado, muito é exigido. Então, quando nós entendemos que Deus nos amou sem limites, Ele ama o Joãozinho, a Mariazinha do mesmo jeito, mesmo que sejam diferentes, mesmo que tenham uma imagem diferente ou pensam diferente. Nós não vamos brigar, não vamos puxar pela razão. Agora, o que nós vamos fazer é compartilhar. Eu te amo porque Deus me amou primeiro. Pronto, o resto é resto. Você não está querendo provar, você está querendo convidar a pessoa para desfrutar a vida. Sim. E eu ainda acrescento dizendo que a cruz é o ponto de encontro dos relacionamentos. Quando aquelas duas linhas se juntam, é um ponto de encontro. É ali que você recebe a fonte verdadeira para se encher do amor que vem do alto, que é o amor incondicional. É um amor que não tem condições para que exista. Eu te amo porque eu te amo. Você não tem que ser perfeito para que eu te ame. Porque esse é o amor incondicional. E é ali que nós encontramos, então, nesse ponto de encontro, recebemos esse amor. João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar ligados à videira. Sem Ele nós não podemos nada. Então, esse receber, essa seiva que nós recebemos diariamente, e aí da cruz é diária, porque se nós não formos diariamente à cruz buscar o amor incondicional, o perdão incondicional, não há relacionamentos. Não há. Porque por causa desse egoísmo e desse orgulho que nós todos temos e carregamos no nosso DNA, vinda do Adão, infelizmente, né? Sim. Então, nós precisamos ir à cruz, deixar não só o nosso peso diário, nossas ansiedades, nossas preocupações, porque é diário, diariamente temos que fazer isso, e também receber essa seiva, para depois poder dar a outros relacionamentos. Então, eu creio que primeiro nós precisamos receber. Eu creio que é hierárquico. Sim. O que Deus falou para Pedro? Pedro, você me ama? E ele falou: te amo, Deus. Como é que não? Então cuida dos meus pequenininhos, cuida das ovelhinhas. Você me ama? Então Deus estava fazendo com ele. Esse amor que você tem por mim, ele está sendo demonstrado, é a extensão para amar ou cuidar, fazer aquilo que você pode por outros. Porque não existe amar a Deus e ter raiva do próximo. Sim. Ou brigar com alguém. A nossa luta não é contra o sangue e carne, é espiritual. Então, quando nós entendemos isso, aí passamos a viver diferente. Não temos mais pedra nas mãos. Você começa a olhar com um olhar de compaixão. Você está sempre pronto para desculpar a pessoa. Exato. Por quê? Porque é o que Deus fez. Na cruz do Calvário, Deus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, estão cegos. Já pensou? Botaram na cruz, pregaram, picaram, cuspiram, zombaram, fizeram. Se fosse eu cortava a cabeça de todo mundo ali na mesma hora. Mas Jesus não fez isso. Então, para nós é sempre um aprendizado, e a gente vai morrer aprendendo, né? A amar mais. E a perdoar incondicionalmente, porque a falta de perdão é terrível. Tem muita gente debaixo de julgos, de opressões, porque não consegue perdoar. Perdoar não é um ato de generosidade. Perdoar é um ato de cuidar do meu coração. Não é generosidade para com os outros. É um cuidado ao meu coração, e o coração fica leve. Mas só pode perdoar quem já foi perdoado. Senão não consegue. Então, por isso que nós precisamos ir à cruz, receber o perdão, para depois oferecer o perdão. Porque isso nos traz vida. A nós mesmos. É porque eu falava disso de amar a Deus, depois amar o próximo como a ti mesmo, porque quando se fala de um casamento, e do casamento acredito que os pastores pregam e ensinam, é um casamento onde não há só duas pessoas, mas existe uma terceira pessoa, que é Cristo, que é Deus, né? Então, tanto o marido quanto a mulher têm que aprender a amar a Deus, para
possam aprender a se amar um ao outro, né? Eu vou aproveitar para falar um bocado da hierarquia também, que eu achei que tivesse cá no livro. Pessoal aí de casa, sem o livro SOS Família, Prevenir e Cuidar, que o livro é da autoria da pastora Asmar e da pastora Linda. Um livro muito bom, com conselhos muito bons, com dicas muito boas sobre casamento, sobre família, sobre cuidado dos filhos. E eu ia perguntar também se aqui nos temas, que é família, casamento, filhos e netos, se há uma hierarquia também. Se é, por exemplo, família, casamento, filhos e netos, que é como está organizado os temas que eu vi. Se há um propósito, por exemplo, está a família primeiro, depois está o casamento, depois estarem a falar dos filhos e netos, ou se foi ocasional. Tudo é pensado antes para haver maior produtividade, né? Sim. Nós cremos dessa maneira. O casamento, o marido e a mulher é o núcleo e depois vai vendo o crescimento ou o aparecimento da família com os filhos e tudo mais. Sim. Porque os filhos vêm, passam e vão. Começa 2 e termina 2. Os filhos vão. E começa a história de novo nos filhos agora. Sim. Depois que os filhos saem, a família dos filhos, os pais passam a ser familiares. Sim. Por isso que o livro fala de família, mas o livro fala de relacionamentos, de uma forma geral. Fala de muitos outros assuntos também, fala de depressão, solteiros, fala muito relacionamentos e estar bem. Sim. Corpo, alma e espírito, nós cremos nisso, né? Agora, quando nós estamos bem nesse começo, na nossa individualidade com Deus, como a Linda falou, nesse vertical, aí o resto começa a acontecer. É por isso que Jesus falou para sermos o sal e a luz. Vai fazer diferença. Aonde chega a luz, faz diferença. Aonde chega o sal, faz diferença. E sempre para melhor, para bom. Sim. Então, os filhos vão receber de nós. A Linda sempre usa muito essa expressão de que não é a herança, deixar dinheiro, deixar casas, deixar possessões. É bom, a gente deve ficar feliz quando os pais fazem isso. Mas é deixar um legado. Legado é aquilo que você viveu, o porte da sua vida, o nome da sua vida, como você impactou a criação dos filhos. Isso é um legado. É o que vão falar ou que vão desfrutar depois de você ter morrido. Então, nós aprendemos de que o relacionamento com Deus, a paz em Deus, a unidade, a palavra de Deus nos fala sobre viver em harmonia e unidade. Aonde existe harmonia, Deus ordena a bênção. Sim. É por isso que a família estando equilibrado, todo o resto vai ser tocado pela bênção de Deus. E é justamente isso que a gente tenta passar nas informações de uma forma bem tranquila, bem clara. A Bíblia diz assim, vamos fazer assim, a palavra é assim. E eu creio que é isso que nós temos vivido, porque nós temos vivido, então a boca fala do que o coração está cheio. É fácil nós podermos comunicar com qualquer tipo de situação. A gente já ouviu de tudo, não tem nenhuma história mais cabeluda, tá? Que a gente já ouviu. Mas é gostoso poder estar bem equilibrado, tranquilo, né? Sem pedra nas mãos. A gente não tem inimigo. Se ele disser, me fala o teu inimigo, eu tenho que parar e pensar muito. Nós desfrutamos a vida. Então, eu acho assim, a sua pergunta é sobre hierarquia no livro. A ordem dos fatores não altera os resultados. A ordem dos capítulos em si, eu não creio que tenha uma hierarquia, por mais que sim, a base da família é o casamento, né? Sim. Mas o livro em si é para todos os relacionamentos. A gente tentou realmente falar um todo, não deixar nada de fora, né? Solteiro, casado, viúvo, divorciado, pais, filhos, netos, todos. Mas eu creio assim que o mais importante do livro, e já o próprio tema, tá? SOS Família, SOS. SOS nos fala de alerta. Alerta, sim. Alerta. Eu amo farol. Amo. Toda vez que eu vejo um farol, gosto de tirar fotografia, porque eu amo o mar e me chama muito a atenção, sempre me chama muito a atenção os faróis na beira nas rochas, nos mares. Acho isso lindo. E quando estávamos pensando numa capa para esse livro, que já tem quase 2 anos, faz 2 anos agora em maio e continua sendo best-seller, eu pensei e disse para o meu marido, vamos pôr um farol? Vamos pôr um farol.
Porque já que é prevenir, cuidar e restaurar é o tema total do livro, o farol, ele tem duas funções. Uma é esperança. Sim. Há um caminho salvo. Siga essa luz. Uma navegação, uma embarcação que está perdida numa neblina, ela vai ver aquela luz e vai saber ali tem terra, tem lugar seguro. Então, o livro, seja qual for o relacionamento, vai mostrar lugar seguro, um lugar onde você pode ir em direção a soluções, ferramentas para você encontrar esse caminho a segurança, a um porto seguro. Sim. Além disso, o farol também é um alerta de dizer, cuidado, aqui tem rochas, navegue com precaução. Então são duas mensagens que o farol traz, e o livro todo ele é sobre isso, ferramentas para encontrar o caminho certo, o direcionamento certo. Cada história é uma história, não podemos comparar, cada família é diferente, não existem famílias perfeitas. Sim. Começando com a nossa. Todas as famílias são diferentes e todas têm situações que precisam buscar o rumo, o porto seguro, através da luz, e a luz é Cristo. Não somos nós, não é a nossa experiência, não é a nossa bagagem, de jeito nenhum. O que está nesse livro aponta diretamente para o que é que a Bíblia diz sobre isso, que esse é o nosso ponto aqui. E também, repito, cuidado com isso aqui, são ferramentas para uma navegação segura. Eu creio que essa expressão prevenir, prevenir é melhor do que medicina, né? Está falando justamente isso. Antes de acontecer o mal, antes de acontecer o problema, vamos aprender o que evita o problema. Sim. E eu creio que essa é a mensagem, as ferramentas que a Aline está falando. Sim. Fica mais fácil, antes de você bater com a cabeça na parede, antes de pegar fogo, você dizer, olha, essa é a solução. Então, essa é a mensagem, né? Trazendo solução. Então, pessoal, olha, o livro é esse, SOS Família. É um livro muito bom, quem quiser pode ir à procura. Onde é que as pessoas podem comprar o livro? Pode adquirir o livro, pastor? Na Capu, que está fazendo. Nós, quando vamos numa igreja, nós também levamos e nós vendemos. Quando nós vendemos esse livro, só para você ter a ideia, nós amamos a Portugal. Sim. Então, todo o dinheiro que vem nas nossas mãos da venda desse livro, de lucro da venda desse livro, nós investimos aqui em Portugal. Aqui em Portugal, nós damos a pastores 100% daquilo que entra nas nossas mãos para investir em missões, em conselhos não alcançados. Inclusive, já temos ajudado aqui a igreja de Évora, porque nós cremos que tem mais para conquistar, para fazer. Já fizemos isso com o pastor Pedro, vamos fazer aqui, já fizemos também com o pastor Acácio, porque tanto para ser feito em um país tão pequeno, vamos conquistar todo. E o livro está ajudando. E nós estamos felizes porque nós podemos fazer isso na nossa contribuição de missões, né? Bem, esse livro, por acaso, eu já o tinha, mas o pastor trouxe aqui um outro em que eles são coautores, que é o SOS Casamento, que vem justamente para completar, né? Que há outros pastores, há outros autores do livro, são 7 pessoas que escreveram no livro. São 7 pessoas e é mais um guia, é mais uma instrução. Né? São casais da Bíblia que cada um pega em pontos diferentes, em situações diferentes, tudo usando casais da Bíblia. Casais modelos. É muito interessante porque nós podemos aplicar isso nos nossos dias de hoje também. Pastor, eu estou a adorar essa conversa, estou a gostar muito. Nós podíamos ficar aqui não sei mais quanto tempo, mas nós temos que acelerar o relógio. E eu vou pedir, assim para terminarmos, né, que os pastores, assim, dê-nos uns conselhos aqui para o Isaac, que o Isaac precisa dos conselhos amorosos. Pastor, assim, uns conselhos para os mais jovens, né, que é para nós, não só para os casais. Que tipo de conselhos é que os pastores deixariam para as pessoas que estão em casa e que passam por dificuldades no casamento, a criar os filhos, a lidar com todas as coisas que têm para fazer? Olha, com certeza a gente podia ainda falar muito mais horas aqui, né? O difícil não é falar, é parar de falar. Mas eu diria isso, essa paixão de querer agradar a Deus, tem que existir o temor do Senhor no coração, buscar o reino de Deus com esse temor, eu quero agradar a Deus, isso aí é fundamental. Mas para a família em si, os relacionamentos, eu vou falar 3 coisinhas rapidinho e depois a Linda pode completar com outras, mas orem juntos.
nós temos que ter esse hábito de marido e mulher e filhos orarem juntos, os dois sozinhos também orarem juntos. Isso é fundamental. De se divertirem juntos. São só 3 coisas: orarem juntos, se divertirem juntos, dar risada junto. E é tão gostoso você dar risada com quem você sabe que pode dar risada de você ou dar risada junto com você. Isso é importantíssimo, ok? Dar uma volta, sair. Nós precisamos viver com esse tipo de ser proativo. Tem que fazer acontecer isso. E terceiro, ter intimidade, que isso tem que ser uma constância para quem está casado. Você não pode viver casado como se fosse solteiro, né? Sim. Então, essas 3 coisas vão trazer uma proteção para o relacionamento e, nesse caso, para o casamento e para a família. Como eu falei, os filhos vêm, depois saem. Então, o marido e a mulher precisam estar conectados e até o final. Meu pai tem 95, vai fazer 96 agora, daqui um mês. Minha mãe tem 90, amanhã faz 91, ok? Então, os dois ainda estão casados e os dois ainda estão torcendo um pelo outro. Eu acho isso muito bonito. Exemplo, da resiliência. É um privilégio ter recebido deles, e agora nós passamos para os nossos, nós recebemos, nós vivemos, passamos para os nossos. A bênção do Senhor vai de geração a geração. Com certeza. Uau, quanto se poderia falar, né? Mas eu acho que eu gostaria de falar até mais para líderes neste momento, né? O que para a vida de um líder, na realidade, não é porque faltam as finanças ou porque as dificuldades do ministério, é problemas familiares. Sim. Em 2006, nós estivemos ali em Espanha, em Granada, porque nós fazemos parte de um time ali nos Estados Unidos que cuida de missionários feridos também, né? Então, de vez em quando, esse time viaja para encontrar e cuidar de missionários no campo, ou antes, ou durante, ou depois também, quando regressam. Nós fazemos o debriefing, que eles chamam, né, para ajudar a sarar os traumas de servirem, às vezes, até em países bem complicados. Bom, mas em 2006 nós fomos convidados para estar fazendo parte ali em Granada, cuidando de 300 missionários. Esses 300 missionários espalhados pelo mundo fora estavam todos eles servindo em países muçulmanos, tanto que a gente nem pôde tirar foto com eles. Sim. E por segurança, né? E então eu me lembro que vários ali estavam passando situações e estavam prontos para deixar o campo, porque eles ficaram ali uma semana sendo paparicados, né? A gente usa a expressão mimados. E nós tivemos ali uns 4 casos que dali eles já não voltaram para o campo por causa de problemas familiares. A única coisa que para um missionário, ou um pastor, ou o que for, qualquer líder, que o para mesmo e o congela é quando tem problemas familiares, porque o resto vai levando, vai conseguindo e o Senhor vai suprindo, acaba o dinheiro, Deus traz alguém e vem o corvo. Mas quando se trata de família, sim, a pessoa para mesmo, e muitos até abandonam o ministério por causa de problemas familiares. Por isso, tenha as prioridades no lugar, comece com as prioridades certas, saiba que o primeiro ministério é a sua família, cuide da sua família, esteja atento, seja intencional, porque nós precisamos ser intencionais, sair do automático e cuidar. Se eu posso voltar lá atrás, né, na nossa caminhada como pais, como família em si, eu me lembro quando os nossos filhos hoje, pois nossos filhos já estão casados e já estão bem, já nos 30 e tais, né? Mas quando nós tínhamos os filhos pequenos, várias vezes nós tínhamos um momento, um dia especial para a família e nos juntávamos todos em pijama no chão da sala, na alcatifa, assistindo um filme. Era a nossa diversão, eram os 4 assistindo um filme. E quantas vezes, né, o telefone tocava. E eu parava. E nós parávamos o filme para ir atender aquela chamada e dizíamos, os meninos já sabiam, tocou o telefone, eles já sabiam, eles mesmo paravam a televisão e nós íamos resolver o assunto. E eles ficavam ali sentadinhos à espera. Quando a gente terminava, voltava. Às vezes o filme era interrompido 2 vezes, né? E depois de anos a gente disse, meu Deus, o que é que a gente fez? Então nós já fizemos muitas asneiras. Sim.
Nós perguntamos, inclusive, aos nossos filhos. Hoje os nossos filhos estão em ministério. Os 4 são pastores, linha de frente, servindo ao Senhor. Neste momento, a nossa nora e o nosso filho estão no acampamento com muitos jovens que eles cuidam, são pastores de jovens, e eles estão ali cuidando, e o nosso netinho está entre eles. Mandaram fotos lá no acampamento com muitos jovens sendo abençoados ali. Então hoje os nossos filhos estão em ministério, mas somos abençoados porque podíamos ter perdido os nossos filhos por causa de muitos erros que a gente faz. Então seja intencional e cuide da sua família. Não negligencie os seus filhos, a sua família, porque tudo passa, como já falamos, tudo passa, mas a família é a mesma. Ganhar o mundo e perder a alma não é ganho, né? É. É o que a Bíblia fala. Então, que nós possamos, com equilíbrio, proativos em querer agradar a Deus, e Deus sempre vai nos orientar da melhor maneira para nos ajudar e ajudar a outros. Eu creio dessa maneira. Pastora Osmar, pastora Linda, foi um prazer tê-los aqui. Foi muito boa a conversa. Eu gostei muito. Obrigada. E acredito que o pessoal que também estava cá a nos acompanhar e a fazer parte dessa produção também gostaram muito do que ouviram. O Isaac agora está mais... o Isaac, né? O Isaac está mais contente, já apontou aí algumas coisas. Deve ter Será que ele ainda apontado. vai querer casar? Ainda vai. Depois disso, agora que ele vai querer mesmo casar, acho. Mas muito obrigado. E o pessoal aí de casa, quem quiser ter mais um bocado desse acompanhamento e desses conselhos, sabe que pode sempre comprar um livro ou outro. O valor é para ajudar as pessoas, faz parte da missão e nós gostamos sempre de ajudar. Então, quem comprar um livro nunca se arrepende, quem lê um livro nunca é a mesma pessoa. E esse foi o nosso podcast. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Prazer. Obrigada. Muitos conselhos e nós com certeza vamos usar, e o pessoal aí de casa também vai acabar por usar. E fica aqui o meu desejo e a minha vontade de voltarmos a nos encontrar para continuarmos essa conversa num outro momento. E desejar a sorte agora, que tudo corra bem agora na próxima atividade que vão ter cá na igreja. Isso, obrigado. Obrigada. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast, foi mais um episódio. Nós voltamos com a pastora Linda e o pastor Osmar e a pastora Linda, e a conversa foi impecável. Como vocês vão poder ver, vão poder ter a oportunidade de assistir e de ouvir todos esses conselhos de casamento, chamado, missão. Assim me despeço. Espero que corra tudo bem com vocês e que estejam todos bem aí em casa. Até a próxima.